Olá, amigos. Vamos fazer mais um devocional juntos? Vamos começar com a oração? Amado Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Fala aos nossos corações através da tua palavra, edifica-nos para a honra e glória do teu próprio nome. Amém. Vamos fazer a leitura que se encontra em Provérbios 19:11. Diz assim, queridos: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Parafraseando esse versículo, nós poderíamos dizer: o bom senso ou a sensatez do homem o torna paciente, e sua marca é perdoar as ofensas. O livro de Provérbios, ele traz um olhar do rei Salomão sobre a vida e como ela deve ser vivida para agradar a Deus. Ele transformou esses pensamentos e a sua visão em várias poesias. E o conjunto dessas poesias, o agrupamento, nós chamamos de provérbios. Longânimos, pacientes, que tema difícil para falarmos. Particularmente eu tive uma dificuldade muito grande para agrupar, organizar os pensamentos para que a gente pudesse ter essa devocional, porque é algo que me atinge diretamente. Não é fácil falar sobre o tema. Apesar de algumas pessoas me verem como alguém paciente, na verdade eu não sou. Eu fico irritado muito fácil quando diariamente tenho que lidar com fatos repetitivos que, do meu ponto de vista, já deveriam ter sido resolvidos. Dentro de casa isso acontece o tempo todo, sabe? O cachorro em cima da cama, a roupa pelo chão e, enfim, alargando a minha visão, esses confrontos diários aumentam em relação aos compromissos que eu tenho pessoais, aos horários de culto, aos passeios, enfim. Responder a mesma pergunta várias vezes, pedir as mesmas coisas várias vezes, eu confesso que isso é irritante e que é muito difícil para mim ter que lidar com essas coisas, com essas situações todos os dias. Mas o texto é muito claro. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar injúrias. Por isso, a nossa palavra hoje de meditação e reflexão, o nosso tema hoje é paciência, longânimos. Vamos ter mais paciência, vamos desenvolver o hábito de sermos tolerantes, de usarmos a flexibilidade, o bom senso, porque isso irá fazer com que a gente exercite uma qualidade em nossas vidas agradável ao Senhor. Precisamos orar mais, queridos, por paciência, porque não é fácil desenvolvermos paciência numa vida tão corrida, tão dinâmica, tão acelerada como nós vivemos hoje. E aí nós acabamos sendo contaminados com essa urgência de termos respostas, urgência de recebermos um feedback em todos os sentidos. Enquanto isso, a palavra de Deus nos exorta, nesse momento, a sermos pacientes, a sermos tolerantes. Considere o amor de Deus, porque isso é o que eu tenho considerado. Ele foi amoroso, paciente, tolerante, desde o início, desde sempre. Foi assim com Adão e Eva. Ele poderia, no estalar de dedos, exterminar a raça humana rapidamente. Um sopro dele seria a solução, a resposta para aquele problema do pecado. Considerem a paciência de Deus com o seu povo, que sempre murmura, que sempre vive em pecado e caindo de novo, e quebrando promessas e inventando ídolos, se desviando dos seus caminhos. Ele poderia não ter enviado ao longo da história no Velho Testamento, ele poderia ter desistido do seu plano de enviar Jesus Cristo. Não só enviar Jesus Cristo, ele deveria ou poderia ter
mudado de ideia ou punido o seu povo, não enviando Jesus principalmente para morrer na cruz. Sem falar nas inúmeras vezes que ele ensinava aos discípulos as mesmas lições, dia após dia, tendo na frente dele pessoas que estavam testemunhando ocularmente tudo que estava acontecendo e mesmo assim duvidava, e ele precisava ensinar e ensinar e ensinar as mesmas coisas durante muito tempo. Jesus predisse a sua morte e Pedro tentou encorajá-lo a seguir outro caminho. Jesus lavou os pés e Pedro quis tomar banho. Quanta paciência do nosso Senhor Jesus para com a gente. Quanta tolerância. O Senhor Jesus mostrou o exemplo e a prova de que é possível exercitarmos a nossa paciência e aplicarmos no dia a dia, nos momentos e nas situações difíceis que nós vivemos. E às vezes são momentos simples, pequenos, que nos irritam, que nos faz perder o equilíbrio emocional, explodir. E são momentos como esse, eu quero dizer para os irmãos, são momentos assim como esses, flashes que acontecem durante o dia, que levam muitos homens que tinham uma vida exemplar a estarem presos. Porque em segundos, numa briga de trânsito, comete uma besteira. Em segundos, por conta de uma discussão num trabalho, cometem uma besteira. Em segundos, numa briga familiar, acreditem nisso, cometem uma besteira. Por isso, queridos, o desafio nessa manhã é orarmos, mas orarmos muito, para que o Senhor possa derramar em nossas vidas diariamente uma porção de paz, uma porção de mansidão, uma porção de amor, uma porção de perdão, para que a gente possa iniciar todos os dias das nossas vidas com a predisposição a exercitar todas essas porções que são derramadas pelo Espírito Santo em nós. Que possamos ser mais tolerantes. E olhe que não é fácil para mim dizer isso, mas eu preciso ser mais longânimo. Eu preciso perdoar mais, ser mais manso, apesar das pessoas acharem que eu já sou tudo isso. A verdade é que o meu coração se contorce, o meu coração arde cada vez que eu tenho que exercitar e administrar essas situações. Não é algo que flui de forma natural, não é algo que eu consigo exercitar como se fosse algo que faz parte da minha vida. É um preço que eu pago muito alto para manter o autocontrole e viver constantemente em oração, buscando não explodir. Algumas vezes isso não é possível. Minha esposa, que está aí ao meu lado há 20 anos, ela já me viu algumas vezes assim, em situações pontuais, onde ela desconheceu o marido dela. Eu lembro de uma cena no hospital que Bia tinha 6 meses e rasparam a cabecinha dela para tirar sangue de uma veiazinha que passava, porque não estavam conseguindo encontrar nos braços. E naquele dia eu lembro muito bem de um Carlinhos que eu gostaria de não lembrar, não é? Então, que tenhamos mais paciência para a glória de Deus, que sejamos mais pacientes com os nossos filhos, com nossas esposas, com os nossos amigos, no ambiente de trabalho, com a família, no trânsito. Que sejamos tolerantes com os atrasos, que sejamos tolerantes em ter que fazer as mesmas coisas. Se você tem que apagar a luz na sua casa todos os dias porque deixam acesa, apague. Se você tem que dar descarga, coisas simples na sua casa porque se esquecem, dê descarga. Se você precisa fechar a porta todos os dias, feche a porta. É isso que Deus faz com a gente todos os dias. Ele é tolerante. Ele nos perdoa dia após dia. Por isso, as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Que Deus nos abençoe.